a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter uma rotina muito definida com base na ciência. Ninguém faz nada do achismo. Boa tarde, turma. Tranquilo? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Então eu queria mostrar um outro lado do polimento. Esse procedimento, eu vejo que todo mundo sabe, mas ao mesmo tempo ninguém sabe. Então muita gente fala, Léo, como que você consegue fazer um polimento tão bom? Léo, quais que são as etapas? Quando eles me chamaram, essa etapa clínica, principalmente para resina composta, ela é de extrema importância para vocês ter uma longevidade, tá? Não é uma longevidade de dias ou meses, é longevidade de anos, tá? Então hoje eu quero passar isso para vocês, não com apenas uma técnica, mas com dados, com ciência, com estudo, com comprovação. É o que eu mais estudo, é o que eu mais pesquiso. Hoje, a minha linha de pesquisa hoje é em polimento de resina composta, beleza? Então, para isso, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter uma rotina muito definida com base na ciência. Ninguém faz nada do achismo. A gente faz as coisas que a gente estuda. E principalmente na área da saúde, a gente tem que seguir essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio. E é assim que eu vivo, é assim que eu faço, é assim que a minha clínica é tocada. E eu quero passar isso também para vocês, de quem eu sou, de como que eu trabalho, para vocês não acharem que eu sou mais um doido, mais um cara que tem querendo enfiar coisa errada na cabeça de vocês. Muito pelo contrário, beleza? Beleza. Isso aí é o que eu vivo, é o que eu faço, a minha rotina é essa. Não é mimimi, não é vida de Instagram, é muita prótese, é muita coroa, é muita onlay, é muita resina, classe 1, classe 2. Não é esse caso de, eu só faço faceta de 10 dentes só. Não, pelo amor de Deus. Lá na clínica a gente vive a odontologia do jeito que ela é. E para isso, a gente tem que ter muita atenção, a gente tem que ter muita dedicação, a gente tem que ter constância, foco e principalmente humildade, porque ninguém sabe tudo e ninguém vai ser melhor do que ninguém. Então, se vocês estão aqui para buscar, para entender e para aprender, parabéns, vocês são, sim, uma parte mínima, infelizmente, da odontologia, tá? Então, parabéns por estarem aqui, parabéns por viverem a odontologia do jeito que tem que ser vivida, tá bom? Então, vamos falar de polimento, né? Polimento de resina composta. Essa etapa, como eu disse, ela é muito importante, mas a gente tem que entender ela, né, de uma maneira mais clara. Então, quando que eu faço? Como que eu vou fazer? Certo? Aqui tem uma parte de um trabalho, igual eu disse, eu vou mostrar bastante coisa de artigo, ciência, pesquisa, porque é isso que vocês têm que entender. Mas também eu não vou chegar para vocês e falar assim, lê o artigo e depois a gente conversa. Não, eu vou mostrar, explicar, e aí fica mais fácil. Quem tiver interesse, no final eu disponibilizo todos os artigos que eu coloco para polimento e acabamento. Beleza? Show. Então, o que eles falam aqui que eu risquei ali, ó, tá? O dentista tem conhecimento das propriedades e características dos materiais resinosos que tem costume de trabalhar. Isso aí é um trabalho do Fonseca, mas existem diversos trabalhos que eles priorizam essa questão do conhecimento. Eu coloquei esse em questão porque para a gente polir a resina, a gente tem que saber fazer resina. Mas a minha resina é ruim. Eu não estou falando disso, eu estou falando de características do material. Como que ele trabalha, como que ele se comporta. Não é só chegar, eu vou comprar aquela resina, porque aquela resina o professor tal usa e fica legal. Não, é você conhecer qual resina que você gosta de trabalhar e saber qual a característica dela. Se ela é microparticulada, se ela é nanohíbrida, sabe? Isso tudo vai influenciar no polimento, tá? Exemplo, resinas microparticuladas. Vamos pensar aqui pegar uma pedra, uma brita, certo? Uma brita. Se eu pego uma macroparticulada, se eu pego uma pedra grande, qual que é a mais rápida e mais fácil de polir? A pequena, correto?
Aqui funciona da mesma forma. Então, se eu tenho uma microparticulada, ela vai ter um brilho melhor. Um brilho bem mais fácil de ser adquirido. Então, a gente tem que pensar nisso para poder polir. Então, entender a resina é extremamente importante para a gente poder fazer o polimento dela. Beleza? Mas, mesmo assim, Léo, beleza, mas quando? Como que eu faço? Vamos ver um caso. Eu quero compartilhar um caso com vocês, um caso bem rápido. Tá? Esse caso é um caso de uma paciente que ela foi na minha clínica há mais ou menos 1 ano e meio, tá? Entre 1 ano e 1 ano e meio. E ela é modelo e ela nunca quis mexer, nunca. Porque o sorriso dela sempre foi assim. E muitas empresas que ela trabalhava, ela era chamada por causa disso, sabe? Então ela falou, não sei, não vou, tinha muito medo. Mas aí, conversando com ela, eu falei, e aí? Vamos com calma, deixa eu te mostrar esse sorriso. Antes de fazer, você vê o resultado final. Fazer o quê? Mockup. Falei com ela, deixa eu planejar e te mostrar isso. Pode? Ela pode. Não vai mudar nada. E assim eu fiz todo o protocolo de fotos, tá? Extra e intra orais, tá? Mordida mais aberta. Fiz isso daí que eu acho que todo mundo deveria fazer, a checagem da guia, beleza? Tanto de protusão quanto de lateralidade. E o que eu vejo ali na guia de lateralidade? Um desgaste no lateral. Por quê? Porque estava pegando. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, tá? Então, eu segui com as fotos, segui com o planejamento dela. E reparem bem, olha as manchas que ela tem. Além desses espaços, desses diastemas, ela tem, sim, as manchas. Então, isso ia ser uma coisa que poderia dificultar para eu poder fazer as restaurações. Porque qual que é a melhor característica da resina composta comparado com a cerâmica? A ausência de desgaste. De eu fazer apenas um recontorno, cara. Isso que eu acho que chama mais para resina composta. Principalmente no caso dela, que é uma paciente jovem, de 21 anos. Putz, você acha que eu vou desgastar um dente desse? Mas dá para fazer. Não, eu sei que dá. Eu sei que dá. Eu tenho amigos que fazem e fica espetacular, com mínimo desgaste e tal. Beleza. Mas aqui cabe resina. Então, planejei. Fiz todo o protocolo também de cor, para a questão de croma, valor, matiz, tudo isso. Fiz o clareamento. Por quê? Precisamos clarear antes. Resina, a gente não pensa em tirar ela ano que vem. A gente pensa em deixar o máximo possível. E aqui, falei com ela, expliquei, vamos fazer esse clareamento, vamos fazer todo o protocolo, que aí a gente vai pegar em uma cor e vai fazer a resina dessa cor. Tá? E aí eu fiz, enquanto ela fazia, que eu fiz o misto na clínica e em casa. Eu fiz o planejamento. E por que eu gosto de fazer o planejamento? Porque eu sei aonde vai resina. Onde tem cera, é onde vai resina. Tá? Ali em cima dos centrais, estão com a cera ali em cima, porque eu pensei, talvez dá para fazer uma gengivoplastia, alguma coisa, descartei isso, tá? Mas ali tem por causa disso. Mas se vocês olharem, é pouquíssima resina. Pouquíssima. Então, mockup. E aí ela na hora falou, que isso, cara? É isso? Eu falei, é isso. Sem mentira, sem mimimi, sem nada. Você está vendo o resultado. E aí eu comparo muito com venda de carro. Quando você quer comprar um carro, você não sabe qual, o que o vendedor faz? Te coloca dentro de um carro e fala, faz o test drive. Você dirige, o cara fica calado, porque você está sentindo o carro. Você já sai dele falando, eu quero comprar. E o cara, beleza, assina aqui. E eu fiz a mesma coisa. Eu mostrei para ela, eu falei, e aí? Aí ela começou, nossa, mas tá bonito. Aí a mãe dela sorria, nossa, é o sorriso da minha filha. E eu falava, é o sorriso da sua filha. Eu não desgastei nada. Ela não teve que desgastar, mexer nada. Tá aí, ó. Tá aí. Ela topou e eu fui para a restauração. Isolamento absoluto. Sim, eu sou do time isola tudo, né? Agora tem o isola que cola, né? Eu sou desse time. Por quê? Terço médio cervical,
eu não tenho controle. Vocês vão me desculpar, respeito quem tem controle, mas eu não tenho. Direto, às vezes eu encosto sem querer a espátula, fio dental, vou mexer e com lâmina sangra. Então eu isolo. E eu sou um cara extremamente azarado. Tudo que tem para dar errado, dá comigo. Então eu evito, eu faço isso. Porque isso aqui me deixa tranquilo, beleza, sem preocupação, eu restauro. Fora que alguns pacientes assim falam mais, né? Então a gente já deixa eles mais calados, para não ter problema. Isolei, fiz a minha concha de canino a canino, e aí o dente pronto. Isso é o imediato. Com o isolamento na boca, eu faço o acabamento. Esse acabamento, o intuito dessa aula não é falar muito sobre esse acabamento, mas para pincelar um pouco para vocês. O escuro, a lapiseira, é onde estava a área de espelho, quando a luz bate e brilha. O vermelho é onde eu quero que fique, as minhas arestas vestibulares. Isso daí eu marco para depois eu ir ou com um disco ou com uma broca multilaminada e tirar e definir bem as minhas arestas. Definindo as minhas arestas, eu tenho a minha área de espelho e a área de sombra, beleza? Show! Então, eu fiz o polimento dela. Aí algumas fotos. Léo, você usa esse kit da American Burst? Eu uso todos. Eu tenho diversos kits lá, deles principalmente, tá? Esse é o Ultra Gloss, tá? Por que eu estou falando que eu tenho vários? Eu vou... Se você conhece, pode. Se você conhece o polidor que você tem, você sabe a resina que você está usando, qualquer kit de polimento que seja bom, você consegue chegar no resultado final. Porque eu vejo muita gente assim, porque o kit de polimento da empresa X, ele dá um brilho fantástico, a empresa Y não. Cara, você sabe usar? Foi a mesma resina que você usou? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, beleza? Show! Em cima, as etapas das 3 borrachas, pasta com escovinha de Robson. Léo, eu uso outra coisa, beleza. Você tem que passar essa pasta. Taça de profilaxia, sabe aquela taça? Dá para usar. Escovinha de Robson, tem que ser macia. Essa escova de pelo de cabra, que eles falam, que não é pelo de cabra nem aqui nem na China, mas é pelo de cabra. Isso aqui pode usar. A importância é que você passa, mas principalmente que essa pasta chegue aqui, ó, nas interproximais. Porque o mais importante da pasta de polimento é ela polir a interproximal. Como? A pasta está lá com a tira de lixa Epigloss, aqui, você consegue esfregar a pasta entre as interproximais. E aí você vai conseguir um bom polimento dessa interproximal, que é uma região que a gente chama de zona crítica, que é uma região que a gente não consegue ir com borracha. Então a gente tem que usar alguns métodos para chegar nesse polimento, tá bom? Show! E aqui é o imediato dela, tá? Ó. Reparem o brilho. Acho que a imagem que não está muito boa. Mas dá para dar isso. Ó. Com guia. As mesmas fotos. Eu guardo isso. Isso é extremamente importante. Ó, imediato. Olha o brilho. Aí o dela antes. Aí o final dela. Aí a gente brinca, né, também. Faz uma pose legal aí faz. Aproveitar que a menina trabalha com isso, né, pô, fazer um negócio de foto de graça. E esse é o PO de 30 dias dela, tá? Olha. E eu acho legal isso daqui, ó. Isso aqui tá 1 ano. Tá vendo isso aqui? Foi antes de eu mexer. Ela ficou 1 ano sem ir na clínica. 1 ano sem ir na clínica. E olha o dente dela. Tinha alguma mancha ali? Nada. A única coisa que tinha ali, que eu tive que mexer antes de tirar a foto, ela tinha uma sujeirinha aqui, ó, que eu fui com um fio dental ali,
Aí deu até uma sangrada ali, mas de resto, tinha nada, estava perfeito. Eu falei, eu posso fotografar antes de mexer? Ela pode, tal, tranquilo. Fotografei, tá aí, PO de 1 ano, tá? E quando eu faço resina, quando eu faço toda essa questão de morfologia interna e externa, área de espelho que eu mostrei para vocês, eu tento trabalhar no espontâneo. Porque o sorriso, quem é dentista há mais de 6 meses aqui? Levanta a mão. Tá. Quem é recém-formado ou ainda estuda? Beleza. Eu acredito, quem está ainda estudando e tal, não viu isso ainda, mas quem formou, quando a gente pede para o dentista, para o paciente, sorrir, tem uns que sorri e fazem careta. Aí você sorri, moço. Aí ele, que isso? Aí você tenta brincar, moço, pensa aí num elefante branco, moço. Aí ele, doutor, tá aí, você tira a foto. Mas esse é um sorriso, às vezes, que não é aquele sorriso, é um sorriso amarelo que a gente fala. Agora, esse sorriso aqui, ó, esse tem que ser o sorriso que a gente vai trabalhar, que é o sorriso bonito, que é o sorriso que a gente quer ver, é o espontâneo, tá? Então, vamos do começo, para a gente entender sobre as borrachas agora, para a gente falar só do polimento, tá? Eu gosto muito do kit da American Burst, do Twist Gloss. Esse é um kit, já está há um tempo já, ele sofreu uma alteração agora, e ele está incrível, incrível mesmo. Tem um brilho excepcional, tá? Por quê? Por causa da partícula que eles usam nessas borrachas aí. Eles utilizam um diamante natural, não é uma coisa artificial, uma coisa natural. Então eles entregam um brilho, que a gente chama de alto brilho, melhor, tá? Beleza. Show. O que eu quero que vocês entendam de polimento, tá? Polimento, falando de ciência, igual eu falei que eu ia falar, 0,2 micrômetros. Léo, não tem noção o que é isso. É muito pouco. Beleza? Show. Se eu for medir isso no dente, tem como? Não. Por quê? Não tem como você tirar o dente do paciente para olhar. Porém, superfície de 0,3 micrômetros pode ser perceptível ao paciente, mostrando que uma boa interação com o paciente ao final do polimento é essencial. Ou seja, fez o polimento, você vira lá, ô Zé, passa a língua no dente, aí ele passa. Ele sim, na frente, atrás, do lado. Tá áspero. Não, doutor, tá lisinho mesmo, não tem nada te arranhando. Aí, do nada, ele vira. Acho que só um pouquinho aqui, ó. Aí você vai lá e faz o polimento. Isso acontece. Mas precisa disso. Porque se 0,3 ele percebe, ou seja, abaixo dele, ele não vai perceber. E aí eu vou chegar onde? Superfície acima de 0,2 podem aumentar o acúmulo de placa e risco de problemas periodontais. Ou seja, 0,2 é o top. Se o paciente não sente, está com 0,2, que é o certo, que é o ideal. E aí você consegue a longevidade. Aquela longevidade de 1 ano que eu mostrei ali, por causa disso. É essa manutenção, tá? Show. Então, para poder explicar um pouco sobre o Twist Gloss, que é o que a gente vai usar, tá? Eu tenho essas duas aí, né? Essas duas tipos de borrachas. Essa primeira, ela vai ter em 3 etapas, tá? Que é para diminuição de rugosidade. Léo, o que é isso? Quando a gente vai polir um dente, a gente precisa diminuir a rugosidade, certo? Dar lisura e ter brilho. Eu preciso ter esse trio aí. Se eu não tiver você não vai ter longevidade. Para você ter longevidade, você tem que ter os 3. Então, eu preciso diminuir essa rugosidade. Criada por quê? Como que a gente cria rugosidade? Primeiro, disco para melhorar o acabamento. Broca diamantada tem rugosidade.
e broca diamantada. Eu, Léo, muito difícil usar broca diamantada, por causa do diamante. Ah, Léo, e uma FF? Tá bom, pode até ser. Pode até usar. Eu não vou entrar nisso, porque isso entra na questão da técnica. Porque tem professor que usa broca, tem professor que usa disco, eu não vou entrar nisso para também não ficar puxando sardinha e falando mal de outros. Pelo contrário, todas as técnicas funcionam se você souber utilizá-las. Beleza? Show. Então, vou diminuir essa rugosidade e vou para a fase de polimento final, onde a gente vai entrar nesse alto brilho que eu disse, tá? Que são essas duas. Porém, aqui só está invertido, porque a primeira é essa laranja, essa vinhozinha, e depois essa verde claro. Tá? Essa verde claro é a última. Essa que é a boa, né, que eu disse. Beleza? Então, deixa eu demonstrar isso para vocês. Beleza? Eu fiz 4 dentes de resina, tá? Usei uma resina de esmalte cor bleach da FGM, a Vitra, que é uma resina que eu uso muito. E fiz o acabamento dela apenas, tá? Com um porém. Eu fiz vários riscos para simular bastante periquemácia. Bastante mesmo, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu quero que vocês visualizem como que o polimento vai ficar bom a ponto de polir as ranhuras, tá? E é isso que é o diferencial, beleza? Então, vamos lá. Borracha com maior grânulo, as primeiras, né? São as borrachas que vão tirar essa rugosidade, certo? Beleza. Rotação baixa. Como que funciona isso? Maior grânulo, rotação mais baixa. Menor grânulo, rotação mais alta. Por que, Léo? Simples, não preciso nem entrar em ciência, não. Maior grânulo faz o quê? Desgasta, certo? Eu quero desgastar? Não. Eu quero tirar a rugosidade. Então tem que ser bem fraquinho para você conseguir tirar essa rugosidade. Beleza? Show. Então, vamos lá. Eu vou dentro aonde eu tinha marcado, tá? Léo, você passa no dente inteiro? Alguns casos sim, alguns casos não. Você tem que pensar assim, aonde tem rugosidade? Aonde eu passei o disco? Aonde eu passei broca? Vai ter que passar lá. Não tem essa, eu vou passar menos. Não, tem que passar aonde você passou o disco ou a broca. Pronto. Tá? Então aqui eu já entro com ele, ó. Repara que eu estou entrando dentro do sulco da macrotextura, esse sulco principal, e estou passando dentro de toda a minha área de espelho e área de sombra. Tá? Eu vou fazer um dente só, para vocês verem a diferença com os outros, tá bom? Ó. E por que eu gosto dessa ponta de chama que eles colocaram? Porque eu consigo virar ela e ir na região da meia, ó. Certo? Diferente de outras tipos de borracha, por exemplo, taça. Taça não vai entrar ali. Então aqui, a ponta de chama, eu consigo entrar. Vou nas ameias, nos sulcos e na cervical, tá? Beleza. Compara o dente que eu já fui só com a primeira, com o dente que eu fui na segunda. Só tem que... Aí, ó. Boa. Consegue focar nos dois centrais para mim, por favor? Aí. Repara que já está com um brilho mínimo, né? Beleza. Se tiver com esse brilho mínimo, é porque você está indo muito bem, tá? No consultório, tem alguns tipos de borracha que eu não gosto... Vou pegar o algodão. Que eu não gosto de ir com água da seringa ou da caneta. Porque bate, voa para todo lado. Então eu vou com uma gasa, que eu vou pegar um algodão, tá? E vou molhando enquanto eu faço. Ó, tá? Molho e vou. Agora eu vou com a segunda,
tá? Rotação um pouquinho mais alta, tá? Você vai subindo de acordo com o grânulo diminui. Eu pego aqui e eu faço a mesma coisa, ó. Tudo que eu fiz, o mesmo movimento que eu fiz, aquela hora eu vou fazer. Porque eu não quero polir metade, eu quero polir o dente todo. Quando você não faz esse polimento correto, vai manchar. Ah, Léo, então, se eu erro no polimento, o dente mancha? Com certeza. Fato. O dente, quando ele fica áspero, ele agarra mais pigmento. Isso todo mundo sabe. Eu gosto de comparar sempre com roupa branca, com piso de cerâmica. Se você joga um café ali na roupa branca, cai um feijão, seja, se você não lava na hora, mancha. E aqui é a mesma coisa. Se manchar, se você não, putz, caiu, tal, tá meio amarelo, já pede para o seu paciente, ó, quando manchar, quando você vê mancha, alguma coisa, vem aqui, porque essa mancha vai estar extrínseca, vai estar por cima. Se aquela mancha permanecer ali, ela vai ficar intrínseca. E aí, para você tirar ela, só desgastando. Só tirando aquela resina que às vezes você ficou ali durante 8 horas. Eu estava batendo um papo com alguns amigos ontem, sobre um dentista que a gente assistiu uma palestra, que ele faz 2 dentes em 7 horas. 2 dentes. Imagina esse cara fazendo igual o povo faz, 10 dentes de faceta. O cara ia gastar, 3 dias. Entendeu? Então, tem que polir, tem que fazer, porque senão vai ter retorno. O paciente volta. E por um erro seu, que você não soube polir. Tá? Então, vamos para a terceira borracha. Mas que eu erro de novo. Ó, aqui, eu já acelero um pouquinho mais. Estou na azul. Mesma coisa, mesmo movimento. E repara que em contato com a água, está formando tipo uma lama, não é? Essa lama é importantíssima, porque essa lama, ela vai ajudar no polimento da próxima borracha. Tá? Fica como se fosse uma pasta, olha lá. Faço os mesmos movimentos, ó. Os mesmos. Beleza. E agora eu vou entrar nas minhas últimas 2. Eu gosto dessa twist aqui, ó, porque ela, qual que é a vantagem dela principal, em questão do formato em si? Repara como é que ela entra bem nas proximais e na cervical. Então, lembra daquelas zonas críticas que eu disse mais cedo, que são zonas de difícil polimento? Com a twist eu consigo atingir regiões que outros formatos não atingem. Então, mantenho a rotação, molho, não esqueça disso, tá? Pelo amor de Deus. E vou, ó. Até subir um pouquinho que não está ficando. Pronto. Ó. E olha como é que eu vou nos mesmos lugares que eu fui. Porque não muda. Você tem que polir os mesmos lugares. Ó. Repara que forma a lama, mesma coisa. Toda borracha é a mesma coisa. Por isso que eu disse, não é a marca em si, é a técnica. É você conhecer o seu material, tá? Beleza. Aqui, então, agora falta só a última, certo? Reparem. Aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou usar água, tá?
só para vocês verem como que funciona de imediato, tá? Na boca do paciente tem que usar, tá? Mas só para vocês verem quando eu passo a borracha, tá? Ó. Olha isso. E uma coisa que eu quero que vocês também entendam, principalmente nessa última etapa, que a rotação ela é bem maior, não pega a borracha nunca e faça isso, ó. E se esquenta pra caramba. Por isso que a gente usa água também. Então, o movimento é, ó, desse jeito, ó. Tá? Sempre tira, coloca, tira, coloca. Se você quer ficar no mesmo local, tira, coloca, tá? Não pressiona, tá? A borracha, ela não precisa ser pressionada para você fazer um polimento bom, tá? Lógico, você não precisa ficar longe do dente, mas é uma pressão mínima, tá? Mínima, mínima, mínima. E agora, tá aí o resultado. Isso daí é sem pasta. Essa borracha, aliás, um bom polimento, não vou nem falar dessa borracha em si, um bom polimento, se ele é bom mesmo, e se você não usar a pasta, não tem problema. Não, Léo, mas tem que usar a pasta. Eu sei que tem. Por causa de quê? Da proximal. Porque ali é muito difícil. Para repolimentos, eu uso sempre a pasta. Principalmente quando, às vezes, igual aquela paciente que eu mostrei, aquela lá, o brilho estava foda, estava incrível. Então, o que eu fiz? Passei a última borracha, essa verdinha, pasta, e passei as tiras, tá? Pasta da American Burst, tá? É muito boa por causa do tamanho da micra que ela tem. Quanto menor a micra para a pasta, melhor. Pensa na ideia da borracha que eu disse. Grânulos maiores, desgasta. Grânulos menores, vai entrar nesse alto brilho, certo? Então, se eu tenho uma pasta com grânulos pequenininhos, eu vou conseguir um bom polimento, um melhor polimento, correto? Essa aqui tem 0,5 micras. Ou seja, é muito pouco. Por que é muito pouco, Léo? Acho que todas são, não? Infelizmente não. A maioria é acima disso. 0,7, 1, tem algumas de 1,5. E eu já pesquisei. Igual eu disse, isso aqui é o que eu mais pesquiso, o que eu mais estudo, o que eu mais vejo, porque a minha linha de pesquisa hoje é polimento de resina composta. Porque se eu faço um bom polimento de resina composta, eu tenho longevidade do meu trabalho. E eu não quero fazer retrabalhos. Eu quero entregar um sorriso para o paciente, ganhar o dinheiro do bolso e falar assim, agora eu vou descansar, sei lá, em algum lugar, na praia. Porque eu sou de Minas e lá não tem praia. Então eu vou para a praia, não é não? Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão. Não? Quando não tem dúvida, eu fico feliz, mas eu fico preocupado. Feliz porque eu acho, então acho que todo mundo entendeu. Ou, às vezes não tem porra nenhuma e não está querendo levantar a mão, né? Alguém tem alguma dúvida? Perguntaram na live sobre a questão de fazer o polimento sem água. Não pode. Todas as etapas, principalmente das borrachas, têm que ser feitas com água, tá? Eu não gosto de fazer com a borracha, com a água, às vezes, da caneta. Principalmente essas twists, elas são assim, né? Quando você joga a água, voa a água na clínica inteira. Então, eu vou com uma gaze, ou até mesmo a minha funcionária, ela vai jogando água devagarinho ali, mas tem que ter água, tá? Por quê, Léo? Primeiro, ajuda na questão do aquecimento do dente. Então, não vai haver esse aquecimento. Isso ajuda muito. E segundo, lembra daquela lama que eu falei que gera? Ela vai gerar, que vai ajudar nesse polimento. Então, a água é, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais importantes para a gente poder fazer o polimento.
você realiza o polimento imediato, logo após a resina, com todas aquelas peças e depois tem um segundo polimento ou é dispensado? Excelente pergunta. Pode até ficar, porque aí se... sim, eu faço toda a etapa, tá? Na consulta que eu faço, as restaurações logo após de imediato. Porém, a gente está extremamente cansado, exausto, o paciente também. Então, eu não faço no tempo correto, tá, Léo? Qual que é o tempo correto? É preconizado mais ou menos 40 segundos, tá? Tem alguns trabalhos lá do Bruno Reis, lá de Uberlândia, que fala muito disso. Mas isso aí é uma média. A ideia é você fazer um polimento de toda a área de maneira lenta e gradativa, né? Porque você vai subindo. Isso na primeira consulta é impossível. Você está extremamente cansado, você só vai ali e tal. Mas, tipo, uma semana depois, no máximo, eu faço essa segunda. E aí, essa segunda, não faço o acabamento eu já fiz. Se precisar, eu faço algum reparo e tal, e faço de novo todas as etapas, cada dente, 40 segundos mais ou menos o dente. Beleza? Beleza. Show. E aí, eu volto com o paciente... o paciente 5 meses depois de 6 meses, lá na clínica, como que eu faço? Eu vendo o acabamento e polimento separado. Eu cobro a restauração e cobro acabamento e polimento. E aí eu coloco para ele lá, bem grande, você tem retornos durante 1 ano de graça. Porque aí o polimento, aí o paciente fala, opa, beleza, já é de graça, eu vou. E aí eu marco. Acaba, né? 1 semana depois para fazer esse segundo, tá? 5 meses depois para uma reavaliação, ver como é que tá essas resinas e tal, porque o hábito de vida do paciente influencia diretamente nas resinas, alimentação ácida, bruxismo e diversas outras coisas. E 6 meses depois, dá mais ou menos 1 ano. E aí, depois disso, eu já tenho uma ideia de como que o paciente está. Mas, claro, eu aviso isso para ele da questão da mancha. Falo, se você vê mancha, qualquer tipo de mancha, qualquer coisinha, vem aqui. Não acha que é normal, não acha que vai melhorar, vem aqui. Se sentir áspero, Léo, tá áspero, vem. Porque se deixar para depois, aí já era. Beleza? Alguma outra coisa? Que horas você usaria a pasta de polimento? E com o quê? Com qual tacinha, né? Ou borracha, não sei. Oi. Pronto. A pasta, depois que acaba tudo, essa de imediato eu não uso pasta. Eu passo só a tira mesmo e tal, aquele negócio todo. No segundo polimento, que é até 1 semana depois, aí eu faço tudo de novo, né? E uso a pasta depois dessa última borracha que eu usei, tá? Principalmente porque ela vai ajudar no polimento da proximal. Então eu faço isso. Acabou, pasta com, aí você perguntou da taça. A taça mais macia que tiver e a escova mais macia que tiver. Se for usar uma escova de Robson, que seja uma escova macia. Se for usar essas duas aqui da American Boys, passa para elas ver. Já? Beleza. A rosa e a roxinha delas aqui, que são macias, né? A Ultra Soft e a Soft. Essas duas, tranquilo. Tudo que for macio, porque se você usar coisa dura, você vai estar esfregando aquele diamante ali e aí não vai ser legal não. Beleza? Oi? Usa feltro também? Sim. A minha técnica é um pouquinho diferente, porque eu vejo que alguns professores usam a pasta do felcro. Eu não. Porque o felcro, ele gera um brilho natural. E por isso que eu passo a pasta com escova e tal. Eu limpo o dente com uma gaze seca, a pasta, né, que fica aquela meleca, né, com a gaze. Depois eu pego um fio dental. Pode usar qualquer fio, mas se for usar eu vou comprar um para isso. Sabe aquele de orto? Tem a esponjinha? Oi? Qual? Tem tipo uma esponjinha, aquele fio de orto. Esqueci o nome dele. Ele é sensacional, porque essa esponjinha que vem no fio, você passa e
esfrega ali de novo por último, certo? Aí você limpa. Depois disso, o felcro em tudo. Ah, Léo, mas o dente vai estar limpo? Vai. Mas ele ainda vai estar com resquício de pasta, ainda vai estar com algumas coisas ali, e o felcro entra nisso. E aí o brilho estoura. Mas só que esse brilho, por isso que eu não falo muito, porque esse brilho é um brilho falso. É um brilho que você vai ver na hora, puta, que isso, tal, brilho top. Um dia, acaba esse brilho. Por isso que a borracha é o principal. Se você consegue brilho nela, é o que eu às vezes falo em cursos meus e tal. Falei, ó, chegou no brilho? Não, consegui, Léo. Agora passa o dedo. Passa o dedo mesmo. Saiu o brilho? Não. Pois é. Agora tem gente que passa, saiu, ficou fosco. Pois é, não está um brilho bom. É porque é aquele brilho falso. É o brilho de pasta. Por isso que a pasta tem que saber usar e quando usar e essas coisas. Aí, por isso que eu não falei muito, porque senão eu vou estender demais, sabe? Aí fica foda. Professor, pergunta do Dr. Felipe Ribeiro da live. Qual a rotação do micromotor para polimento? Boa. Eu disse agora cedo que a gente tem essa questão do tamanho do grânulo. Quanto maior, menor a rotação. Quanto menor o grânulo, maior a rotação. Beleza. Se eu tenho um micromotor, eu uso na minha clínica, se eu pego esse kit aqui, que aí eu uso como exemplo, fica mais fácil. Esse é o kit do Thiago Ottoboni, da Twist Gloss, tá? Ele tem a azul, que é essa para tirar a rugosidade, e as outras duas que a gente usou mais cedo. Essa azul, 5 mil. Essa aqui, 7 mil, 7 a 8 mil. E essa aqui, 10 mil. Ponto. Tá? 5 mil eu consigo bem. Essa aqui, 7 mil também. E essa verde, 10. Pronto, beleza? Mas isso muda de acordo com, igual eu disse, do grânulo. Porque tem algumas que tem, às vezes, 4, tem algumas que tem 2 borrachas só. Então, você tem que entender isso e pensar nisso. Ó, essa aqui vai desgastar, então eu vou maneirar no pé. E no barulho, né? Que você aperta, começa a aquele barulho chato. Ah, isso daqui, eu não escondo nada. Isso aqui vocês vão cair no link do Dropbox, tá? Esse link vai ter diversos artigos, pesquisas, tudo de resina, tem de prótese, tem de tudo. É minha pasta, isso aqui é meu. Então segue, por quê? Se você estiver sempre olhando isso, qualquer coisa nova que eu colocar aqui, vai cair para você automaticamente. Entendeu? Então isso daí está aí comigo desde sempre, eu estou atualizando ele, não vou falar diariamente, mas no mês sempre entra pelo menos um artigo novo. Tá bom? Beleza? Show. Essa frase é uma frase que eu levo para mim desde o início, não vou falar da vida, mas desde quando eu entendi como é que eu tinha que ser. Tá? A persistência é o caminho do êxito, Charles Chaplin. A gente sabe que nada é da noite para o dia, a gente não vai nunca ganhar nada fácil. Ah, mas foi do nada. Não foi do nada. Você teve que se construir e às vezes até se desconstruir para poder chegar nesse, opa, ganhei. Opa, entrei. Não é simples, mas a gente tem que persistir, né? E com a resina composta principalmente, a gente tem que ter isso muito na nossa cabeça, porque é muito treino, muita mão, muito manequim, muito paciente e saber que a gente tem que abaixar um pouco o nariz, né? Porque a gente não é melhor do que ninguém e está sempre buscando melhorar, ser uma pessoa melhor, né? Bom, enfim, para fechar, quero fazer alguns agradecimentos, tá? Primeiro aos meus mestres. Vou falar primeiro do Thiago. Thiago foi o meu mestre da resina. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi de resina, eu busquei através dele. Então, ele é, assim, a minha referência na resina composta, é onde eu busco informação, alento, enfim. Esse cara, não tenho nem palavras para agradecer o que ele já fez. Segundo, eu vou agradecer o Luiz também, depois que o Rafa, porque o Rafa é especial. O Lu, ele foi minha dupla de especialização, onde a gente teve aula com os dois. O Lu, ele é um menino brilhante,
Eu não sei se alguém conhece ele, mas se vocês não conhecem ele, calma que vocês vão conhecer ele. Isso eu tenho certeza, porque ele é um menino genial e o melhor, um ser humano incrível. Eu sou fã, assim, disparado desse cara. E sabe aquele menino que você olha e fala, menino bonzinho, sabe? É ele, sabe? Você vê até pelo estilinho lá, o cabelinho de lado. Mas enfim, ele, pessoa incrível. Vocês vão ouvir falar, eu tenho certeza disso. Por último, o Rafael. Esse cara aí é a minha referência na odontologia. Não só por tudo que ele faz como profissional, mas principalmente pelo lado humano. O Rafa, ele, acima de tudo, como um dentista brilhante, ele é um ser humano iluminado. O coração dele é muito maior do que ele, do que todas as pessoas ao redor dele ali, sabe? Então, eu não sei se vocês conhecem ele. Quem não, por favor, busque, tá? Eu recebo muitas mensagens de ex-alunos ou de amigos. Léo, estou querendo fazer um curso disso. Quando alguém me pergunta de laminado, faceta, prótese, eu indico dele. Porque ele não esconde nada. Ele tem canal no YouTube, tem negócio no Idente. Ele não esconde. E é isso, cara. A gente não pode esconder. A gente tem que mostrar o que a gente faz porque a gente quer uma odontologia melhor. E isso aí, eu quero dar uma pausa nessa frase para falar depois de algumas outras pessoas que estão aqui, mas vamos continuar aos meus amigos. Quero agradecer também a esses dois aqui em cima, ó. Cadê eles? Porque esses dois aqui, vamos falar assim, são os bambambam. E essa empresa que eu estou dando aula hoje, a American Burst, quem já fez meu curso sabe, eu falo deles pra caralho. Por causa dessa questão do lado humano, sabe? Dessa questão do lado humano. Porque o material, a gente sabe que é bom, a gente tá, vocês viram aqui, não tem dessa. Mas para mim isso daqui vale muito mais. Tô reunião? Ah, que pena. Tem problema não. Então, eu tenho que dar muitos obrigado por eles me darem oportunidade. Quando eu saí da especialização, eles já estavam, Léo, vem aqui. Então, eles acreditaram e confiaram em mim. E hoje eu estou aqui dando o curso, dando essa aula aqui. Então, enfim, não vou falar o nome de todo mundo, porque eu não quero ficar aqui até amanhã. Mas, e quero agradecer esses aí. Eu não vou deixar de falar deles. Vamos lá. Meu pai, minha mãe, meu irmão, a minha cunhada, os meus outros dois irmãos. Igual eu disse, ser profissional bom a gente pode ser. Se a gente estuda, se a gente faz. Mas se a gente não for um humano melhor, desculpa, cara, mas não basta. E a vida é isso. Por isso que eu tenho que agradecer demais eles. Que sem eles eu não ia estar aqui, sem eles eu não ia estar em lugar nenhum. Eles. Então, obrigado, tá? Obrigado a eles. Queria falar da Por um Sorriso, tá? Eu sou voluntário deles, eu vou direto em ação deles, tá? Hoje eu não consigo não ir. É viciante isso. Quem não foi, vai, porque é sensacional. Tem esse QR Code aqui, porque quem quiser comprar blusa, essas coisas, tem um negócio lá, e tem desconto, né? Vai ter uma roda de perguntas, né? Uma roda de conversa. Isso. Um bate-papo, beleza. Do Felipe, de quem? Antônio. Do Antônio Mamed e a Dani de uma outra ONG. Pronto. Isso. Sorrir para o mundo. Sorrir para a vida. Isso, beleza. Então, fiquem, tá? Vai ser massa. Tá? E antes eu só vou passar um vídeo também, só para a gente fechar, e aí acabou mesmo. Esse vídeo aqui é só para explicar em 1 segundo. Para quem não sabe, eu sou de Brumadinho, Minas Gerais. Eu amo a minha seriedade. Eu acho que para quem me segue já sabe disso. Para quem não me segue, para quem está me conhecendo hoje, eu quero passar um pouco do que eu vivo, quem eu sou, através desse vídeo. Beleza? Um pensamento, quando ele é enraizado, ele vai virar uma atitude. Uma atitude, ele vai virar
um hábito. E um hábito ele vai virar uma rotina a sua vida. E quando você menos esperar, essa vida ela vai virar o seu legado. Então, o seu pensamento ele está diretamente ligado ao seu legado. Então, não custa nada a gente sonhar, não custa nada a gente acreditar, a gente ter fé. É isso que eu faço para os meus pacientes, para mim. Bom dia, galera. Bora trabalhar. Deus abençoe. Eu sempre busquei inspirações, sempre tive pessoas, minhas maiores inspirações. Deus, meu pai, minha mãe. Por isso que esse menino aqui de Brumadinho, Gaco, quem diria, né? Hoje está aí, voando, e eu tenho certeza que está só no início. É de Brumadinho pro mundo, não é não? Eu sou criado aqui em Brumadinho, esse sentimento de cidade pequena, de acolhimento, cara, isso é muito bom. Porém, teve a tragédia, né? Brumadinho era uma cidade que ninguém conhecia, só as pessoas aqui próximas, e virou uma cidade mundialmente conhecida por causa de uma coisa ruim. E isso me marcou muito, porque por eu amar demais essa cidade, eu não queria que a gente tivesse esse sentimento. Quando eu abri a clínica, eu pensava muito em ter uma clínica, por exemplo, em BH, que é uma cidade grande. Mas, com o passar do tempo, eu vi que eu não iria fazer isso de maneira alguma. Eu queria que os pacientes viessem aqui. Pô, eu faço uma coisa boa para os pacientes, eu devolvo sorrisos. E poder entregar o sorriso de alguém em Brumadinho, paciente de fora, BH, Nova Lima, região aqui, Itaúna, Divinópolis, até do Sul eu já atendi aqui em Brumadinho, na minha clínica, é muito bom. Até para o paciente sentir esse clima de cidade pequena, de interior de Minas, com queijo, doce de leite, muito ar, muito trem, isso dá um sentimento legal. E principalmente os meus pais, cara, todo paciente sente a presença familiar que tem aqui. Então, esse acolhimento vem dos meus pais, principalmente a minha mãe, que sempre me ensinou a transbordar isso. Leonardo sempre foi um menino brilhante e se tornou um adulto admirável. Se olhar para ele já diz tudo. Léo é amor, é Deus. Sinceramente, para mim é o melhor profissional que eu conheço. Tanto é que aqui está o resultado. Meu sorriso foi ele que fez. Mas Leonardo, ele é uma pessoa descolada, um profissional. Ele tem gana por conhecimento. Sempre quis estar além de tudo. E é isso que eu procuro aqui na clínica. Trazer um atendimento humanizado, familiar, para o paciente se sentir em casa. Para ele não voltar aqui apenas com um problema. Para ele voltar aqui para me chamar para ir para o churrasco, para me chamar para ir para a casa dele. E, claro, fazer essa manutenção. Os meus pacientes, desde cedo, eles continuam vindo. Então tem essa longevidade de atendimento, não de problemas, mas de, eu vim fazer uma limpeza, eles continuam aqui. Eles criaram uma fidelidade a mim, não por causa do tratamento odontológico, mas por causa do tratamento humano. E é isso que eu acho que a gente tem que colocar como fator principal, esse atendimento humano ao próximo.
Cara, em um momento onde Brumadinho é conhecido mundialmente pela tragédia que foi, pelo atentado que teve aqui, eu quero mudar isso, eu quero trazer sorriso, eu quero trazer alegria, trazer esperança através do meu trabalho. Eu devolvo sorrisos. Então, nada mais do que um sorriso para poder melhorar esse nome, né? Então, é o que eu tento e é o que eu quero, melhorar cada vez mais o nome daqui, devolvendo sorriso pro próximo. Turma, muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? Isso é muito importante para mim, estudo igual eu falei, odonto e tal, mas principalmente falar disso, tá? Porque eu não consigo ver esse vídeo e não me emocionar e ver minha mãe falando ali, sabe? Que isso, cara? Nossa, isso me mata. Enfim, sem mais delongas, né, pra gente não entrar. Esse aqui é o próximo curso que eu vou fazer aqui em São Paulo, tá? Ali tem um QR Code. Muito obrigado. Ali em cima está o meu Instagram. Para quem tiver alguma dúvida, é só me chamar, só entrar em contato. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado mesmo.